Correção da questão 5 da avaliação online no dia 10/9/2017. Certo? A questão é o seguinte: mostre que de todos os retângulos com a área dada, ou seja, uma área fixada, aquele com o menor perímetro é um quadrado. Essa questão está parecida com a questão da lista, eu só mudei. Na questão da lista era: mostre que o retângulo com área máxima e perímetro dado é um quadrado. Então, na questão da lista, o perímetro que era dado. Na questão da prova, a área que era dada. Certo? E era um problema de otimização para achar a área máxima. Agora vai ser um problema de otimização para achar o perímetro mínimo, tá? Então, vamos lá. A solução da questão está aqui. Solução. Primeiro eu coloquei, seja x e y as medidas dos comprimentos dos lados do retângulo, temos que a área é igual a x vezes y, onde A é uma constante fixada. Certo? Então, queremos minimizar a função perímetro, ou seja, otimizar o perímetro. Sabemos que o perímetro vai ser 2x mais 2y. Aqui é uma função de duas variáveis, tá? Mas, se nós isolarmos o y aqui, então vamos ter que y é igual a sobre x. Obviamente, o x é diferente de zero, tá? Então substituindo este y aqui, vamos ter que a função p de x, a função perímetro vai depender somente de x, e vai ser igual a 2 vezes x mais 2 vezes o a, que é o valor da área que era dada, sobre x, tá? Lembrando que tanto o x como o y tem que ser positivo, tá? Então, você calcula aqui a derivada do 2x, da função 2x vai dar 2, a derivada dessa função vai dar igual a essa, então aqui você tira o mínimo e você vai ter que a derivada da função é essa. Então, o número crítico da função é um número onde a derivada não existe, não está definida, ou a derivada é igual a zero, ou seja, uma raiz da derivada. Então, alguém poderia pensar que x igual a zero seria um número crítico, mas não, porque x igual a zero não está no domínio da função, lembra? Que não faz sentido um quadrado, um retângulo, com dimensão zero, tá? Então, o domínio vai ser x maior que zero, então x menor que zero. Então, o número crítico, caso exista, vai ser onde o p de x, p' de x, vai ser igual a zero, tá? Ou seja, a raiz da derivada. Então, isso aqui vai ser zero quando a derivada for igual a zero, ou seja, somente quando essa partezinha aqui for igual a zero, porque a constante 2 nunca vai ser zero, e o x ao quadrado é sempre positivo. Positivo é igual a zero, mas nunca vai ser zero nesse caso. Em particular, porque também está no denominador, tá? Ou seja, então, isso daqui só vai acontecer quando x ao quadrado for igual a a. Ou seja, quando x for igual a mais a raiz de a ou menos a raiz de a. X igual a menos a raiz de a não serve porque, por hipótese, o x é positivo. Então, você descarta essa solução. Então, x igual a é um número crítico da solução, tá? Mas não é porque é número crítico que vai ser de máximo ou de mínimo. Em particular, a função y igual a x ao cubo, o zero é um número crítico da função e não é nem de máximo nem de mínimo. Então, você pode usar os critérios que tem. Eu usei o teste da primeira derivada para checar se esse ponto é de máximo ou do mínimo, ou nem de máximo nem de mínimo, tá? Então, eu fiz o estudo do sinal da função constante 2, que é sempre 2. Eu coloquei aqui, ó, a partir do zero, tá? O estudo do sinal da função x ao quadrado menos a está aqui. Só para um desencargo de consciência, o gráfico da função seria assim, tá? Então, aqui o x seria negativo. Para x nesse intervalo, a imagem é negativa. Para x neste intervalo, a imagem é positiva, tá? Então, só peguei nesse pedacinho aqui, ó, do zero até o raiz de a, negativo. Do raiz de a até infinito, positivo. E a função x ao quadrado vai ser positiva, é mais sempre positivo. Então, você faz aquele estudo do sinal. Então, os números que vai aparecer aqui é somente, colocar isso aqui agora, é somente o zero e o raiz de a. Então, nesse intervalo aqui, ó, a multiplicação é multiplicação e divisão. Então, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, tá? Então, o que acontece com a derivada, com o estudo do sinal da derivada da função em raiz de a? Em raiz de a derivada da função está mudando de sinal. Está mudando de negativa para positiva. Ou seja, pelo teste da primeira derivada, nos diz que se no número a função está mudando de negativa para positiva, então isso aqui é um ponto de mínimo. Acontece um ponto de mínimo, tá? O ponto a, f de a vai ser um ponto de mínimo. Então, em particular, logo, p de x tem um mínimo em raiz de a, pelo teste da primeira derivada, certo? Então, como relação 1, voltando, como na relação 1 temos isso daqui, o y é igual a sobre raiz de x, então basta substituir o x igual a raiz de a, que vamos ter isso daqui, tá? Então, quem já estiver tranquilo e quiser colocar aqui raiz de a,
tudo bem. Mas quem não, você sabe que o a elevado a 1, aqui é o elevado a 1 meio, conserva a base e subtrai os expoentes, vai ser 1 menos 1 meio, vai ficar a elevado a 1 meio, que vai dar raiz de a. Ou seja, como o x é a raiz de a e o y também é raiz de a, então tal retângulo de fato é um quadrado. Beleza, pessoal? Deixa as dúvidas aí no mudo. Abraço e bons estudos.